de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre o empoderamento da mulher através do esporte. A gente já falou muito dessa questão das jovens que acabam abandonando, né, o esporte. Principalmente quando elas chegam na puberdade, essa é exatamente a faixa etária que o programa atinge, né? Por que vocês acham que tantas jovens nessa fase abandonam o esporte? A gente tem as estatísticas que mostram que 49% das meninas na puberdade e na adolescência abandonam a prática esportiva e a autoestima delas costuma cair 2 vezes mais do que a autoestima dos meninos. Isso acontece não só por conta de uma série de mudanças físicas e hormonais que fazem parte da puberdade e da adolescência, mas de uma série de preconceitos e estereótipos de gênero que colocam a menina numa posição de retração em relação à ocupação do espaço público. Se nessa fase da vida os meninos são estimulados a ocupar um espaço maior, a interagir mais com seus colegas, a desenvolver autonomia, liderança, liberdade, as meninas começam a ter os seus corpos cada vez mais controlados, a ter sobre si mesmas, sozinhas, a responsabilidade de evitar uma gravidez precoce e, ao mesmo tempo, e de uma forma contraditória, esse corpo começa a ser muito objetificado e sexualizado pelo senso comum e pela mídia. Então, é uma situação de uma violência contraditória em 2 sentidos opostos, né, de controle, de extrema exposição, que faz com que essas meninas se retraiam muito nesse período da vida. E é justamente através do esporte, que é uma ferramenta para que ela esteja em contato com o seu corpo, para que ela possa se conhecer melhor, é que ela pode romper essas dificuldades relacionadas aos preconceitos e aos estereótipos de gênero, especialmente se a prática esportiva vem combinada com a criação de espaços seguros, onde, livre dos preconceitos de gênero, elas possam realmente explorar esse novo momento da vida delas, se conhecer melhor e realmente se empoderar. Muitas vezes, a própria mudança do corpo da menina e toda essa passagem de responsabilidade, porque há uma passagem de responsabilidade, porque há um senso comum na sociedade em que a mulher ela é levada para determinadas atividades e os meninos, os homens para outras atividades, isso faz com que nesse momento elas tenham toda essa contradição dentro de si, tenham toda essa contradição do controle social, né? E até mesmo a escolha da modalidade esportiva influencia nisso. Determinadas modalidades esportivas são tidas como masculinizantes. E aí você volta para a questão do padrão de beleza. E aí muitas vezes as meninas não conseguem romper essa situação de, apesar de ter toda a identificação com aquela modalidade esportiva, de continuar avançando por conta de vencer o preconceito, não só do preconceito pessoal, mas também de todo o grupo que cerca. E essa pressão social para a questão da mulher, até mesmo com relação ao corpo, o corpo ideal que ela tem que ter, e às vezes a mulher resolve fazer um esporte para ter um corpo ideal, não porque ela gosta. Isso também acaba, de certa forma, afastando a mulher do esporte, né? Porque ela está ali por uma pressão e não necessariamente também por prazer, né? Quando deveria ser esse o principal objetivo, né? Sim, e a dificuldade que a secretária mencionou de romper essas barreiras vem muito da naturalização, né? Do que é masculino, do que é feminino. Então tem uma dificuldade muito grande da menina perceber-se como, não, eu posso participar de todos os espaços, porque é uma pressão social muito grande sobre essas meninas. Então, na adolescência, onde as diferenças físicas também, né, são acentuadas, como a Thaís mencionou, pela puberdade, as meninas acabam se afastando, porque essas diferenças começam a ser evidenciadas e começam a propagar o preconceito mesmo. A discriminação é muito grande, a pressão social é muito grande. Agora, Thaís, você falou que o projeto tem agora, no momento, 250 meninas, né? A ideia é que seja expandido para 2.500 meninas, né? Ainda está um pouco distante, bastante distante, na verdade, né? Sim. Do ideal. Por que você acha que tem tão poucas meninas e como conseguir avançar, divulgar mais para que as meninas venham e participem do projeto? Eu acho que a dificuldade de ter muitas meninas no projeto reflete a dificuldade de ter muitas meninas nessa faixa etária no esporte, né? Que, como a gente já mencionou, está relacionado com uma série de preconceitos e estereótipos de gênero. O esporte não é visto por essas meninas e pela sociedade como algo importante para que essas meninas
possam crescer e se desenvolver e se empoderar. Então, um ponto muito importante, e eu acho que o ano olímpico ele é muito propício para isso, é realmente trazer essa discussão para a sociedade, para a família, para as escolas, para as vilas olímpicas, do quanto o esporte pode trazer benefícios não só para as meninas que querem ser atletas, mas para todas as meninas. Como a Jane mencionou no bloco anterior, o esporte ele traz habilidades para a vida, né? O foco, a disciplina, a persistência para superar desafios, o próprio trabalho em equipe, né? Essas são habilidades que podem ser transformadas no mundo do trabalho, nas relações da vida dessa menina de uma forma geral. E como eu disse anteriormente, né, quando você cria espaços seguros em que essas meninas estão ali entre meninas, com uma facilitadora mulher, num ambiente reservado, onde ela possa realmente lidar com essas questões de gênero, com os estereótipos, explorar os seus próprios sonhos, né, e às vezes sonhar coisas que ela nem sabia que poderia sonhar, porque ela é simplesmente uma menina. Agora, muitas mulheres que chegam, que querem viver de fato do esporte, reclamam muito dessa questão da falta de patrocínio, por exemplo, para as mulheres, né? Como é que a gente poderia conseguir avançar nisso? Como avançar numa discussão como essa de patrocínio, né? Esse é um ponto bastante desafiador. Os prêmios pagos em dinheiro para as mulheres na Copa de 2015 foram 40 vezes menor do que os prêmios pagos para a Copa de futebol masculino em 2014. Né? Quando você olha para as pessoas, para os atletas mais bem pagos do mundo na lista da Forbes, dos 100 atletas, 2 são mulheres. E a primeira está em 40º lugar, ou seja, os 39 atletas mais bem pagos do mundo são homens. Então essa discriminação e esse preconceito passam para a sociedade uma mensagem de que as mulheres valem menos, literalmente. E, de novo, cabe muito à mídia mostrar essas mulheres e representar as atletas de uma maneira mais justa. Porque as mulheres atletas têm uma série de histórias para contar, de desafios que superaram, de talentos e habilidades que podem ser mostradas e reveladas. E isso faz com que o patrocínio e o investimento aumente, isso faz com que a quantidade de campeonatos que aconteçam durante um ano também aumentem, para que essas meninas possam, e mulheres, possam se dedicar ao esporte sem ter que dividir isso com, às vezes, um outro trabalho que acaba prejudicando o desempenho delas. Agora, a gente vive uma sociedade muito machista, né? Isso acaba se refletindo também nesse cenário do esporte, né, secretária? Nesse cenário do esporte, e não difere do cenário do trabalho. Você vê, existe uma luta contínua das mulheres para que você tenha trabalho igual e salário igual. E essa desigualdade, ela já existe no mundo do trabalho como um todo. E ela se reflete no esporte também, e que provavelmente também reflete na dificuldade de captação dessas jovens nessa idade para que você possa trazê-las para o programa. O que é uma grande contradição, porque hoje as vilas olímpicas do município do Rio de Janeiro atendem em 59% a população feminina. Quer dizer, existem muitas mulheres sendo atendidas nas vilas olímpicas. Mas a faixa etária atingida, ela precisa ser muito trabalhada, porque fica evidenciado, mais uma vez, que as jovens, que as adolescentes, nesse estágio da vida, elas não procuram por todas essas questões que foram relacionadas à prática esportiva. E, mais uma vez, o esporte visto pela população feminina adulta como uma forma de emagrecimento e de alcançar, de novo, esse padrão de beleza uniformizado, ideal e inatingível. Sim, apesar desses avanços, né, que a gente percebe um avanço na participação de mulheres atletas. Vide agora as Olimpíadas, onde o número de mulheres atletas inscritas é quase a metade do total de inscritos. Mas na gestão, por exemplo, na gestão esportiva, quase não se tem mulheres. Então a participação esportiva vem muito, os avanços vêm muito na parte de atletas. A gente não vê em cargos de liderança, de comissão técnica, por exemplo, a gente não percebe essa participação e nenhum incentivo para que as mulheres participem desse cenário. Agora, um assunto muito relevante que se fala assim o tempo inteiro com relação à mulher é a questão da violência contra a mulher, né? Que está realmente muito alta, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Vocês acreditam que o esporte seria uma forma de ajudar a prevenir que essas meninas sofram esse tipo de violência, por exemplo? Eu acho que quando você oferece a essas meninas a oportunidade de, em espaços seguros, como citou a Thaís,
discutir questões ligadas à autoestima, à liderança, ao seu próprio corpo, ao espaço onde vivem, às escolhas, à possibilidade dos sonhos e das suas práticas. Eu acho que você consegue trabalhar com essas meninas para que elas mesmas comecem a reconhecer esse espaço violento que muitas vezes não é visto. Ele fica completamente escondido em uma realidade onde tudo parece caminhar muito bem. Você traz isso à luz. Sim. O nosso tempo está quase acabando, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre que tipo de habilidades, né, que as meninas que praticam o esporte passam a ter a partir dessa prática. As meninas que praticam esporte no programa Uma Vitória Leva a Outra, nesses 25 países, elas têm demonstrado um aumento de autoestima e de liderança. Elas adquirem mais conhecimento sobre os seus corpos e sobre os direitos que elas possuem, como acessar uma rede de atendimento a vítimas de violência contra as mulheres, no caso de uma violência, quando uma violência acontece. Elas começam a entender melhor, a ter um senso maior de que elas são donas do próprio corpo e da própria vida, então, portanto, elas mais facilmente reconhecem as situações de violência e se tornam mais empoderadas para romper com o silêncio e quebrar o ciclo da violência. E quais são os principais desafios que vocês enxergam aí para ampliação da participação da mulher no esporte? O principal desafio, incentivo, é a questão da visibilidade também. E atingir, de fato, as comunidades, né? Que a informação vá até a casa dessas meninas, a família dessas meninas, para mudar um cenário que a gente já tem, né? Já vem sendo reproduzido e perpetuado por décadas, de que a menina precisa estar no lar, ela precisa ser dona do lar, né? Então, primeiro, começa com a quebra de paradigma mesmo. Então, a gente só vai conseguir atingir mais meninas se a informação chegar até as famílias, ter acesso de informação mesmo. Não, com certeza. Agora, Thaís, para terminar, eu queria que você passasse aqui o site, onde as meninas podem conhecer um pouco mais o projeto e até fazer a inscrição também. O site é www.umavitorialevaoutra.org.br. Nesse site a gente mantém atualizado o número de vilas olímpicas, a grade de horários, as modalidades que estão disponíveis, e as meninas podem procurar a Vila Olímpica Municipal mais próxima e fazer a sua inscrição no programa Uma Vitória Leva a Outra. Nossa meta é atingir 2.500 meninas até o final do ano, então meninas de 10 a 14 anos são muito bem-vindas a nos unir e mostrar que a vitória no esporte leva a vitória na vida. Muito obrigada pela participação de vocês no programa de hoje e boa sorte no projeto. Obrigada. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv e para rever esse programa, acesse o site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.